Ontem estreou o primeiro episódio da segunda temporada da tão aguardada série The Last of Us. E eu assisti, assim, já num êxtase. Mas, primeiro de tudo, eu quero que vocês comentem aqui se vocês assistiram e o que vocês acharam, tá? Eu vou fazer um breve comentário do que eu achei. Bem breve mesmo, tá bom? E depois eu vou pensar se eu faço um vídeo longo pra falar um pouquinho mais sobre o meu ponto de vista com respeito a primeiro episódio. Primeiro de tudo, o episódio como um todo, ele é um episódio muito bom. É um episódio que aquece o coração quando a gente vê as cenas que estão praticamente idênticas ao jogo. Então isso aquece, assim, o coração. Dá ai, que delícia, que tá lindo, que tá maravilhoso. O jogo como fotografia também está muito, muito bom. Algumas atuações estão maravilhosas. Então, assim, eu quero primeiro falar de tudo. Me desculpem, mas a Bella Ramsey não me convence ainda como a Ellie. Eu sei que ela tem recebido bastante críticas e tudo. Não tem nada a ver com a questão física dela, longe disso. Mas é porque ela, pra mim, desde a primeira temporada, ela não me passa a vibe que eu tenho da Ellie. Esse é um ponto. Que ela é uma ótima atriz e que ela tá cumprindo o papel dela interpretando a Ellie, ok. Mas ela não me faz vê-la como a Ellie. Então, muito provavelmente que ela não vai, na minha cabeça, ela não vai ficar aquela imagem, sabe? Quando você assiste uma coisa e aquele ator vira, tipo, uma referência sempre de quem vai ser ele, sabe? Por exemplo, o Daniel Radcliffe sempre vai ser o Harry Potter, não importa o que ele faça. Sempre vai ficar muito aquilo na tua memória de que ele é o Harry Potter, entende? E ela, pra mim, ela não me passa nem um pouco essa vibe. Em compensação, a Dina está excelente, maravilhosa, está melhor do que eu imaginei que ela poderia estar. Então, assim, pra mim, a Dina, eles acertaram em tudo, completamente em tudo. A que eu ainda estou um pouquinho pé atrás é a Abby. Não pela interpretação da atriz, porque até agora a gente não teve muita coisa, né? A Abby apareceu ali muito pouquinho. Mas eu fiquei meio assim, porque eu vi que eles colocaram umas cenas meio que de luta da Ellie que não faz o menor sentido, de verdade, não faz o menor sentido. Aquele golpe de jiu-jitsu que a Ellie dá num cara que pesa 3 vezes mais que ela e que é 5 vezes maior que ela. Não. E a Abby a gente ainda não viu bem como é que vai ser a parte, porque a Abby ela tem isso muito importante com respeito à construção da personagem, é que ela fica o Rambo, né? Com o intuito do que ela quer. Mas eu acho que talvez isso não seja um problema muito grande, dependendo da forma como vai ser construída a personagem. Mas como um todo, o primeiro episódio está apenas maravilhoso, eu amei. Fiquei um pouquinho também com, não gostei muito daquela questão deles quererem meio que colocar que os infectados agora estão ficando meio que inteligentes. Aquele lance das raízes que meio que eles quiseram usar na primeira temporada, mas aí daí eles esqueceram, não explicaram mais nada, ficou uma coisa meio jogada. Aí não sei se eles perceberam isso, estão querendo fazer agora um pouquinho melhor na segunda temporada. Não sei, eu acho que aquilo é meio que não faz muito sentido, porque pra mim, The Last of Us, ele dá uma pegada meio do The Walking Dead no sentido de que a infecção não é o ponto principal e não é o desfecho, o cume, e sim a forma como o ser humano lida diante de um apocalipse, entendeu? Então sobre as relações interpessoais, entende? Então, assim, esse lance de meio que querer colocar que os zumbis estão ficando inteligentes. Ai, zumbis, meu Deus, eu falei zumbi. Então, meio que esse lance de querer colocar que os infectados meio que estão ficando inteligentes, ou que tá tendo uma evolução, eles estão se adaptando e não pega, não cola por conta do sistema de infecção, sabe? Não cola. Bom, eu posso depois fazer falar um pouco mais sobre isso, mas é isso, eu achei o episódio maravilhoso e eu já estou contando os dias pra segundo episódio, porque, enfim, comenta o que vocês acharam.